Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense, falando mais uma vez aqui direto de Orlando, onde montamos aqui a nossa base para a sequência da cobertura da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, aguardando o jogo da próxima quarta-feira contra o Mamelodi Sundowns lá no Hard Rock Stadium em Miami. E é claro que a gente vai acompanhar tudo amanhã, por sinal, amanhã de manhã, já cedinho, partiremos lá para Miami para a gente acompanhar todo aquele protocolo da FIFA ali, né? Entrevista coletiva com o técnico Renato Gaúcho, teremos zona mista também com os jogadores. Você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa e também no Jornada QTO 1902. Aqui em Orlando, certamente, lá em Miami também, né? Fazendo muito calor, agora tá até ventando. Até peço perdão a vocês se o som não ficar lá, essas coisas, mas é porque realmente agora tá batendo um ventinho e eu tô aproveitando que tô aqui na rua, atualizando vocês sobre algumas notícias. Hoje o Fluminense treinou lá em Colômbia. A última atividade, não a última, né? Amanhã ainda tem treino pela manhã, mas o treino mais forte de preparação para esse jogo foi hoje à tarde. Talvez o técnico Renato Gaúcho já tenha definido um time titular. E é bem provável que ele volte para o esquema com 3 volantes. Diria até que a tendência é essa. Porque a gente viu um Fluminense ceder bastante espaços ao Ulsan nesse último jogo, voltando com o Paulo Henrique Ganso, mas tudo bem, o Renato fez muitas mudanças no time, né? Mudou vários setores. Isso agora certamente não vai acontecer. Mas hoje, neste momento, o time mais competitivo do Fluminense, ele passa, na minha visão pelo menos, pela escalação com 3 volantes, repetindo ali a trinca com o Hércules, com o Martinelli, com o Nonato, que entrou mais uma vez muito bem. Talvez a grande dúvida seja, temos 2 grandes dúvidas aí. O Renato vai manter Germancano como titular? Na esquerda, Keno, depois da grande atuação que ele teve, vai sair para o retorno do Canóbio? Ou pela manutenção do Serna? Diria que são as principais dúvidas aí que o Renato tem para esse jogo contra a Mamelodi. A gente vai ficar ligado aqui, seguir apurando, mas com toda certeza teremos um time diferente para o jogo da próxima quarta-feira, quando não dá mais para marcar bobeira, não dá mais para relaxar, não tem gordura para queimar, tem que ganhar para garantir essa classificação, para a gente não ter mais preocupação, a não ser com quem a gente vai enfrentar nas oitavas de final, nas quartas de final, enfim, essa vai ser, se Deus quiser, a nossa preocupação após o jogo desta quarta-feira. Lá em Colômbia, por sinal, uma situação bem atípica, diria assim, aconteceu lá em Colômbia, no hotel do Fluminense. Vocês estão sabendo já dessa situação desde manhã, foi através de uma matéria publicada pelo GE. Um morador de rua, simplesmente, para quem não viu, né, para quem está se informando só agora, um morador de rua simplesmente invadiu um quarto de um dos jogadores do Fluminense, invadiu o quarto, entrou e estava lá dormindo, pleno na cama. E depois a gente apurou, eu confirmei aqui, o Rafa Siqueira, da nossa equipe, do Jornada, ele apurou essa informação, eu confirmei de que o jogador envolvido nessa situação foi o Ignacio. O quarto do Ignacio foi invadido por esse morador de rua. Os jogadores ontem tiveram folga, que já é normal de praxe, né? Depois do jogo, geralmente no dia seguinte, à noite, eles ganham folga para sair, para jantar, enfim. Não tem muito o que fazer lá em Colômbia, que é uma cidade muito pequena, mas os jogadores sempre têm essa folga. E aí eles saíram, simplesmente quando voltaram, estava lá o morador de rua no quarto do Ignacio. Ele chegou, viu a cama, viu que a porta, na verdade, estava aberta, estava entreaberta, ele achou estranho, chamou a segurança do hotel, membros ali da comissão técnica do Fluminense, e aí, obviamente, a segurança do Marriott, que é o hotel onde o Fluminense está hospedado lá, agiu, expulsou esse morador de rua que invadiu o quarto. Assim, não dá pra... Porque lá, eu até comentei hoje pela manhã, na live lá no Jornada, lá é muito... A segurança, assim, é muito folgada, sabe? No sentido de... Eu cheguei lá para gravar, para fazer as entrevistas. Num primeiro momento, assim, não precisei de autorização. Cheguei lá, a gente fazia meio que a gente queria, ali no lobby do hotel. Mas ir pro quarto já é outra etapa, né? Você tem que pegar um elevador, ou no mínimo uma escada, até chegar em algum quarto. Esse quarto tem que estar aberto, porque a fechadura é eletrônica.
Então por isso eu disse, né, que a porta estava meio aberta ali, ele conseguiu entrar por isso, mas ainda assim, enfim, uma loucura total, né? Eu confesso que não me lembro de ter visto uma situação parecida. Claro, acontece de ladrão invadir, roubar, isso aí já aconteceu. Mas de um morador de rua invadir um quarto e estar lá na cama dormindo, eu confesso que é realmente um negócio muito inusitado. E do tempo que assim, nos dias que eu estive lá, eu vi muito pouca gente assim, em situação de rua, muito pouca mesmo, uma cidade pequena, mas bem organizada. Mas o importante é que não teve nada muito além disso, né? Obviamente que é um susto, é um alerta para a segurança do hotel, mas não teve... Tanto é que ele não estava mal intencionado que não roubou nada. As coisas do Ignacio não estavam espalhadas no quarto porque eles tinham voltado de viagem. Então não tinha nada muito exposto ali e nada foi furtado nem roubado. Ninguém sofreu nenhum tipo de violência. Mas, cara, cada coisa que acontece. Mas é isso, enfim, foi isso que aconteceu lá em Colômbia. Em relação à participação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, hoje, por sinal, já tivemos alguns jogos. O Botafogo confirmou a classificação, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, o PSG ganhou do Seattle por 2-0. Empate triplo ali, o PSG avançou em primeiro do grupo, o Botafogo avançou na segunda posição. A gente vai ter essa definição do grupo do Fluminense para depois, aos poucos, agora a gente vai começar a ter uma noção melhor de como vai ficar esse chaveamento, né? A curiosidade, obviamente a gente tem muita curiosidade em relação a isso, mas tem que confirmar essa classificação antes de confirmar a vaga. Não tem muito que a gente ficar rendendo tanto esse papo assim. Primeiro tem que garantir essa vaga nas oitavas de final. Mas até aqui o Fluminense já garantiu mais de 100 milhões de reais em premiação. Mais de 100 milhões de reais. É uma competição altamente rentável, evidentemente. Para ser mais preciso, pouco mais de 101 milhões. E conforme vai avançando, quanto mais vai avançando e vai vencendo, o Fluminense vai colocando mais dinheiro no bolso. Se é a grana para os clubes europeus, vocês imaginem para os clubes brasileiros. É realmente um negócio que chama muita atenção. E por falar nisso, a FIFA, de acordo com informações do André Rizek, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, já pensa numa Copa do Mundo de Clubes a cada 2 anos e não mais a cada 4 anos. Era de se esperar, né? Porque se a competição pega, tem audiência, como está tendo, e o dinheiro está entrando, obviamente, quanto mais eles puderem fazer pensando em grana, eles vão fazer, para o desespero dos clubes europeus. Mas a intenção é essa, isso já está sendo discutido internamente na FIFA, essa informação que o André Rizek trouxe, de que a intenção do Gianni Infantino é organizar essa Copa do Mundo de Clubes a cada 2 anos. E o cara tem poder. Quando ele quer fazer, a gente viu aí, tá todo mundo falando mal, todo mundo torcendo contra, os europeus principalmente criticando demais, dizendo que não queriam jogar, que não estavam a fim de jogar. O dinheiro chegou, o dinheiro entrou e querendo ou não, tá todo mundo aí jogando. Então se os caras tiverem o apoio de clubes, das confederações, é bem possível que a gente tenha um anúncio disso em breve, da gente ter uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Eu particularmente, não sei vocês, eu particularmente sou muito a favor. Quero mais é que tenhamos mais Copa do Mundo. Obviamente a gente quer que o Fluminense esteja lá. Eu acho que essa competição está sendo, pelo menos pra gente, está sendo um sucesso. Eu acho que de uma forma geral está todo mundo curtindo. E se realmente a audiência continuar dessa forma até o final do campeonato, a partir do mata-mata, eu acho que essa ideia vai amadurecer e vai acabar saindo do papel. Não sei vocês, mas quanto mais Copa, melhor. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. A gente volta assim que possível com mais notícias, mais informações, direto aqui dos Estados Unidos, de Orlando, atualizando, sempre deixando você muito pertinho, do ladinho do Flu. E amanhã, cedinho, como eu falei para vocês, estamos partindo para Miami, para, se Deus quiser, confirmar essa vaga nas oitavas de final. Deixa o like aí, tá? O like, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito importante. Tamo junto.